Olá, o Tribunal Superior Eleitoral quer proibir artistas de manifestarem suas preferências políticas, e isso tem a ver com você, ainda que você não seja artista. Preste atenção, como sabemos, na primeira tarde do Lollapalooza, que é o festival de música jovem realizado em São Paulo, as artistas Pabllo Vittar e Marina fizeram menções às suas preferências político-partidárias. Uma delas, Pabllo Vittar, fez o L, que é uma referência ao ex-presidente e agora possivelmente candidato a um novo mandato, Luiz Inácio Lula da Silva, e desfilou com uma bandeira que lhe foi entregue por alguém da plateia com um retrato de Lula. A outra artista fez aquele famoso refrão, que é o Fora Bolsonaro, que nós temos ouvido aí em vários lugares. Acontece que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, que vai disputar a reeleição, ingressou na Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão mais elevado da Justiça Eleitoral brasileira, decretou por um de seus ministros que isso é algo que não pode ser feito, porque configuraria a chamada propaganda eleitoral antecipada, propaganda favorável ou propaganda contrária a candidato. É muito importante que você, repito, ainda que não seja artista, preste atenção ao que está acontecendo, porque essa decisão diz respeito a todos nós e a cada um de nós individualmente. O que acontece, como sabemos, é que a Constituição da República proíbe qualquer espécie de censura. Mas existem leis que proíbem, de fato, a propaganda antecipada. Toda a questão está, portanto, em saber se nós, num ano de eleição no Brasil, podemos dizer um fora Bolsonaro, como foi dito por uma das artistas, ou se nós podemos manifestar a nossa preferência por um candidato ou outro, como também se fez lá na primeira tarde do Lollapalooza. Muitos juristas ouvidos pela mídia brasileira, por exemplo, pela Folha de São Paulo, pelo Jornal Globo e por outros sites de notícia, têm apontado o que eles estão entendendo como um grande equívoco da Justiça Eleitoral. Afinal de contas, não pode haver propaganda antecipada, mas também não pode haver censura, porque isso é uma cláusula da Constituição que não pode ser modificada. Portanto, quando a Justiça decreta que artistas não podem manifestar opinião política em um festival, ainda que não tenham pedido voto para alguém explicitamente, nem dito para alguém não votar em outra pessoa, o que, segundo esses especialistas, está acontecendo é que o desembargador que decretou isso, aliás, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele está de fato equivocado. Ele misturou liberdade de expressão com propaganda antecipada e acabou prejudicando a primeira, isto é, acabou prejudicando a liberdade de expressão. Isso é muito sério e precisa ser discutido, porque se nós não pudermos, como fez uma das artistas lá na primeira tarde do Lollapalooza, dizer fora Bolsonaro, nós não podemos expressar a nossa opinião democrática em relação a um governo ou a outro governo. Isso não diz respeito ao presidente Bolsonaro, isso não diz respeito a nenhum presidente em especial. Isso diz respeito ao nosso elementar direito de discordar de um governo. Ou nós somos alguém que tem direito, pessoas que têm direito de discordar do seu governo e, eventualmente, de pedir que o governo acabe, de defender que o governo não seja reeleito e dizer fora Bolsonaro, ou nós não temos esse direito. Se nós não temos o direito de dizer fora Bolsonaro em campanha ou fora dela, somos obrigados a concordar com o governo federal. Porque se eu não posso dizer isso, então, de fato, eu só em público posso concordar. Toda a discordância que eu tivesse teria de ficar dentro da minha mente e nós já não teríamos mais aquilo que a Constituição chama de liberdade de manifestação do pensamento. A reeleição, quando foi aprovada ainda nos anos 1990 no Brasil, muitos juristas apontaram isso à época, trouxe vários desafios. Um desses desafios é compatibilizar o fato de que alguém que está no poder é candidato à reeleição. Por isso, esse alguém é, ao mesmo tempo, governante, que tem direito de ser criticado, e candidato, que não pode sofrer propaganda contrária antecipadamente, mas que também não pode fazer propaganda antecipada contrariamente. O que nós estamos percebendo é que a justiça brasileira, segundo os especialistas, precisa sim se adequar. Afinal de contas, foram feitas por esse mesmo candidato, que também é presidente, várias motociatas. E não houve ações dizendo que aquilo era propaganda antecipada. Mas é claro que aquilo era uma manifestação de apoio ao atual presidente e, portanto, de apoio ao futuro candidato à reeleição. Já houve também uma série de outras manifestações, como, por exemplo, a fixação de outdoors, sobretudo, como divulgou a mídia, na região centro-oeste do Brasil. Outdoors fortemente contrários, alguns deles, segundo consta, até bastante ofensivos ao ex-presidente Lula. Pois bem, eles não foram retirados também. Aliás, o mesmo
ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que agora quer proibir o Lollapalooza, os artistas e as pessoas de dizerem fora Bolsonaro, porque isso de fato configuraria campanha negativa antecipada. Esse mesmo ministro, como sabemos pela mídia, foi o que disse que os outdoors contra o governo Lula poderiam ficar. A questão não é partidária. Não é uma questão de lulistas versus bolsonaristas. A questão é uma questão de bom senso, é uma questão de legalidade, de constitucionalidade. Se nós não podemos manifestar a nossa opinião política, se nós não podemos, dentro ou fora do contexto de eleição, dizer fora um determinado governo, seja Bolsonaro, seja Lula, nós já não estamos numa democracia tal como a Constituição entende uma democracia. É preciso torcer para que o Tribunal Superior Eleitoral, o que deve acontecer em breve, modifique essa decisão autoritária, digna das piores ditaduras do mundo.